Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal que está ouvindo a Rádio Mundial. Bom dia, Jean. Bom dia, Luiz Cairo, que hoje está lá no Instituto para receber você telefonando para lá, viu, gente? Tá aqui o programa Linguagem do Corpo com Cristina Cairo, sempre trazendo até você aquele autoconhecimento profundo, aquele que muita gente fica até de cabelo em pé, que fala, mas meu Deus, como é que pode? Como é que a medicina não sabe isso? Não é que não sabe, de alguns séculos para cá só que não sabem, né? Aquela história do cartesiano, que a gente fala que é a história de Isaac Newton, que separou a mente do corpo, depois veio Einstein querendo unir tudo outra vez, e aí ficou perdido, ficou dividido entre dois departamentos de crenças, aquele que acredita que a mente influencia o corpo, e aquele que acha que a mente é uma coisa e que o corpo é uma máquina que vai estragando com o tempo, né? Eu prefiro acreditar que a gente pode modificar as coisas com pensamentos, porque não é só acreditar, a gente faz testes, a gente vai atrás da ciência e a gente sabe que a linguagem do corpo ela é uma ciência, não é? Tem milhares de anos. Só pelos chineses tem aproximadamente 5.000 anos. Pelo Egito tem 11.000 anos. Então você vê que depois do dilúvio, que aproximadamente 12.000 anos por aí, o Egito recomeçou toda a civilização, o berço da civilização. E lá, que a gente vê dentro dos templos, como a gente foi o ano passado para o Egito e vamos de novo esse ano, lá está tudo escrito. Coisas avançadíssimas no tempo, desde a espiritualidade até a tecnologia avançadíssima de 10.000 anos atrás. Então, o mundo recomeçou. As civilizações estão no vale da ignorância recomeçando. Parece que estamos extremamente adiantados no tempo, mas não é verdade, né? Porque quem começa a estudar lá para trás vê que Shiva, né, Krishna foi quem inventou a bomba atômica milhares de anos atrás. E isso é comprovado, é que ninguém tem acesso, né? Ou a pessoa fica presa dentro da sua própria religião e não lê mais nada, não estuda mais nada. E ela acaba batendo de frente com os outros porque ela simplesmente acha que não existe e acabou. Como é que a gente vai ensinar uma pessoa que não quer ler livros científicos, que não quer ler documentários sérios de milhares de anos atrás, porque os arqueólogos, cientistas, astrônomos, astrólogos estudam profundamente tudo isso, né? Então ninguém ia começar a ensinar coisas que não existem. Senão eu já tinha parado com o programa e não escrevia mais nada. E, no entanto, as pessoas que leem o livro, as pessoas que escutam o programa com seriedade e aplicam uma mudança comportamental, cura. Eu fui dar uma entrevista recentemente num programa, que acho que algumas pessoas viram, e cortaram rapidinho, eu não falei nem 5 minutos. Eu expliquei para a produtora como é que era esse trabalho da linguagem do corpo. Ela não entendeu, né? Aí eles ficaram com medo que eu dissesse para as pessoas, olha, você vai ficar doente. Falei, não, muito pelo contrário, a pessoa fala qual é a doença que ela tem e eu mostro a causa psicológica e espiritual, né, emocional. E como modificar isso, como transformar isso para curar o corpo. Por eles não terem entendido, porque não são todas as emissoras de TV que estão preparadas para isso, né? E simplesmente ficaram com medo que eu falasse alguma coisa e cortaram em 5 minutos. Em compensação, outros programas deixam eu falar meia hora, graças a Deus. A linguagem do corpo é um diagnóstico. Aponta para você aquilo que você está fazendo de errado na tua vida, nas tuas emoções e nos teus pensamentos. E provoca doenças, acidentes, porque nós somos regidos por vários tipos de energias. E pensamento é força criadora. O verbo é força criadora. E quando você fala em energia do pensamento, força do pensamento, ficou meio batido, meio vulgar essa coisa. Na verdade, é provada uma força eletromagnética que sai dos seus pensamentos, que saem energias da química das suas emoções. Vocês não ouviram falar da glândula pituitária, da glândula do hipotálamo que fica no centro da cabeça, que produz material químico conforme suas emoções? E que manda para sua corrente sanguínea, para suas células, aquela química da raiva, a química da mágoa, a química da alegria, a química do amor. É química, a emoção é puramente química, né? Sentimento de amor, aquela coisa de transmutação, não é químico. Aquilo lá muda também o corpo, claro, né? Atua em cima da química. Então, tudo no corpo tem uma explicação.
Não existe nada que não possa ser curado quando você encontra a causa. E não só encontrar, agora eu já sei a causa. Precisa mudar. Você precisa tirar as pedras das mãos. Você precisa acreditar que você se transformando, o mundo se transforma a seu redor. Durante os meus cursos, que eu dou cursos de 3 meses de meditação para acionar as energias dos chakras e também de linguagem do corpo e leis universais, também de duração de 3 meses. E no começo, existem muitas resistências. Eu já estou acostumada, é normal, né? Mesmo que a pessoa seja preparada, que veio de outros espaços, outros cursos, chega na hora da linguagem do corpo, como a medicina convencional e a mídia, né, e médicos materialistas em televisão ficam hipnotizando as pessoas, negando a cura de algo, né? Fica só nas prevenções, ou então fala que é da idade, que é da hereditariedade, está no subconsciente de todo mundo. Aí a gente chega com a linguagem do corpo e mostra, olha, isso daqui tem cura sim, né? Você mudando este padrão mental, você cura sim. A pessoa tem resistência no início. Aí o tempo vai passando no curso e começa a cair ficha. Ela começa a modificar coisas e às vezes sem falar nada para os parentes começam a mudar com ela. Porque ela chega em casa irradiando outro tipo de frequência vibracional, né? Então tudo podemos mudar sem ter que brigar com as pessoas. E quando a gente fala em brigas, a gente fala de relacionamentos. Todas as pessoas que sofrem com os relacionamentos, a princípio, né? A princípio, os relacionamentos amorosos, sempre terão doenças específicas para o relacionamento amoroso, porque o corpo fala. Cada parte do seu corpo está ligado numa parte psíquica e emocional, que equivale àquele problema. Então, se você, por exemplo, né, tem problemas nos pulmões, que eu já falei bastante sobre isso, os órgãos duplos, que são pulmões, rins e ovários, significam o homem e a mulher. Significa a polaridade yin e yang. Quando yin e yang, ou homem e mulher, guardam mágoa, às vezes fazem tipo na frente de todo mundo, parece até que o casal é extremamente feliz, até para os filhos, mas um deles está engolindo sapo para poder manter o casamento, para poder manter a família. Eu sei quem está engolindo sapo, pela doença que ela tem. Uma mulher, por exemplo, que engole sapo porque ela só trabalha, se dedica a tudo e a todos, mas ela não pode ter os prazeres pessoais dela, os sonhos pessoais dela, tem problema no útero, ovários e trompas. Porque ela cria, ela é criativa, mas para os outros, não para ela. A feminilidade dela está esquecida. Ela não se sente amada como uma fêmea. Ela se sente amada como empresária, como mãe, como filha, mas não como mulher. Então, uma mulher que tem hemorragia pelo útero significa lágrimas de sangue, por ela não conseguir se sentir amada na cama, fazendo amor, né? Na verdade, ela pratica o sexo, ou não pratica nada, porque ela não tem tempo. Ela não se dedica ao prazer, à alegria pessoal, aquela coisa gostosa de ser mulher. Então, ela começa a ter problemas no útero, né? Os homens começam a ter problemas no pênis, começa a ter problema na próstata, né? No canal da uretra. Quando começa assim, é porque a pessoa não é feliz no amor. Tem muitas discórdias no relacionamento. Aí, o homem e a mulher que tem doenças nessas áreas, ou a mulher na vagina, né? Que toda hora está em ginecologista, toda hora está com um probleminha, vaginite, seja o que for, é porque não é feliz no amor. E ela vive se enganando. Ou ela tem consciência da raiva, ou ela vive se enganando. Na verdade, sempre precisamos perdoar papai e mamãe, onde quer que eles estejam, porque eles são nossos primeiros modelos. Se o papai e a mamãe, mesmo que não sejam biológicos, mas aquele que te criou, é aquele que você no futuro, lá pra frente, vai namorar e casar com alguém parecido com eles. De alguma maneira, com o lado bom ou o lado ruim da pessoa. Aquilo que ficou mal resolvido dentro de você. Tem muita mulher que casa com homens que lembra o avô. E, é verdade, um irmão mais velho dela, ou o próprio pai, ou o próprio padrasto. Então, tem situações que quando eu vejo um homem que chega até mim,
e diz: Cris, eu estou com câncer de próstata, na próstata. Eu já falo: perdoa tua mãe. Tua mãe foi difícil ou foi ausente? Ou foi aquela fraquinha que todo mundo mandava nela, né? Que a gente quer, na verdade, que ela reaja, que ela tenha personalidade. Então aquela pessoinha anulada, a Améliazinha, ninguém gosta não. Porque no fundo, ela causa sensações horrorosas dentro da gente. Porque a gente quer que ela reaja, que ela tenha personalidade. E uma pessoa quando fala assim: ah, tadinha, era tão bonzinho, ah, era tão boazinha. No fundo você faz isso que é para não pular no pescoço da pessoa. Você tem a tal da formação reativa. Na psicologia, formação reativa significa: eu engano meu próprio subconsciente. Eu inverto. Ao invés de eu sentir ódio, eu sinto um tremendo amor pela pessoa, para encobrir a raiva que tenho dela. Ou seja, ambivalência, amor e ódio. Na verdade, quando você vê defeito de alguém, você comenta, mas você gosta dela, você está vivendo uma vida normal. Agora, quando alguém comenta um erro de uma certa pessoa que você gosta exageradamente, e você não vê esse erro nela, e defende a todo custo, bate de frente com todo mundo, significa que você, que está fazendo isso, está com um problema contra a pessoa que você está defendendo com unhas e dentes. Converse calmamente. Toda vez que você for falar com alguém e que você citar alguma coisa da pessoa ou alguma coisa, sei lá, que você fala de relacionamento e a pessoa se ofende e quer parar o assunto, eu não quero mais falar disso, significa que a pessoa tem problema com isso. Realmente tem, não quer admitir, não quer ver, não quer saber porque não sabe lidar com a coisa. Quando a pessoa conversa com você naturalmente, mesmo que você tenha falado a maior besteira na cara dela, significa que ela está bem resolvida. Quando ela quer cortar o assunto e ela nega: não é verdade, eu não quero saber, eu não sou assim, você está inventando, significa que a pessoa está sim com aquele problema. Só que você sabendo disso agora, pela rádio, não significa que você vai continuar metendo o dedo na cara dela. Agora que você sabe que quando ela nega ou quando ela briga e quer cortar o assunto, realmente ela está com aquele problema. Significa que ela não está preparada. Respeite essa pessoa. Mostre, sempre que você tiver oportunidade, mostre calmamente, até que a própria pessoa comece a ver que você não é uma ameaça. E que seria interessante que ela pensasse e refletisse a respeito. Porque coisas vão bloquear a vida dela. Enquanto ela não perceber que ela tem isso mal resolvido dentro dela, ela não vai perceber por que ela não melhora nas finanças. Por que ela não melhora um problema de saúde. Porque ela está presa a uma coisa do passado. Alguém está segurando alguém. E para isso que existe a oração do perdão. Para você soltar as pessoas, não é? Então veja que interessante. Quando as pessoas têm problemas nos rins, significa que além de ter desarmonia no relacionamento amoroso, também tem problemas financeiros, porque uma coisa puxa a outra. Produtos nossos só são saudáveis, sejam filhos, dinheiro, animais domésticos, quando Yin e Yang estão em plena harmonia e muito bem resolvidos com seu passado. Às vezes você vê um casal que está se dando muito bem, realmente se entenderam, mas não prosperam. Significa que um deles não soltou o passado ainda. Um deles ainda está amarrado inconscientemente. Não sabe e não prosperam. Vai que vai e não vai, sabe? Então está na hora dos dois fazerem oração do perdão para seus ex-relacionamentos amorosos, papai e mamãe, seja quem for. Libertação, cortar o cordão umbilical com o passado. Aí faz você expandir a sua vida, prosperar e ter saúde, tá bom? Olha só que interessante, câncer de mama. Câncer de mama só acontece em mulheres que, no fundo, elas não sabem soltar. Elas têm posse pelas pessoas que elas zelam, que elas nutrem, que elas acolhem. Então, quando uma mulher tem câncer de mama, é porque ela teve uma grande perda ou uma grande traição, ou alguém que ela sempre se dedicou, se afastou violentamente dela, ou simplesmente a pessoa resolveu cuidar da vida dela, ou morreu. Então, a mulher que não perdoa, a mulher que não solta, ela tem câncer de mama. Câncer só acontece em pessoas que não perdoam, ficam ruminando. Eu sempre brinco, né?
que barraqueiro nunca vai ter câncer. Vai ter derrame cerebral, infarto e tudo, mas não vai ter câncer. Porque câncer é aquele que fica ruminando, não solta. Tem que fazer planos novos para o futuro. Solta. Nada acontece por acaso. Você não perdeu a empresa à toa. Você não perdeu um relacionamento à toa. Você não perdeu um filho à toa. Você não perdeu nada à toa. Porque ninguém perde nada aqui no planeta Terra, né? Se você fosse daqui, se você fosse da Terra, então você não teria que sair daqui um dia, não é? Nós estamos aqui de passagem. Isso daqui é uma grande faculdade. Esse planeta inteiro, o dia que todo mundo entender isso, ninguém mais vai brigar, não vai ter guerra, nada. Todo mundo acha que é dono do planeta Terra. Ninguém que está aqui é dono do planeta Terra. Os espiritualizados sabem o que eu estou falando. Então, no momento em que você acha que alguém é seu, que filho é seu, marido é seu, nora é sua, sabe? Você vai ter câncer de mama a hora que você perder essa pessoa. Ou você se sentir traído por ela. Solta. Deixe as pessoas viverem suas próprias lições. Porque você não pode mudar o karma de uma pessoa. E quando eu falo em karma, eu não estou falando de religião, de seita. A palavra karma significa ação. Tudo é causa e efeito. Tudo que você pensa, fala e faz, vem a lei do retorno. Volta para você. Às vezes volta de forma mascarada, mas te atinge, te machuca. E você fala, mas por que comigo? Eu faço tanto pela família, eu faço tanto por fulano e olha só o que eu levo. Ué, porque você está esperando alguma coisa deles. Por que você não se dedica a um curso? Por que você não sai para dançar? Por que você não vai fazer caridade, principalmente acima de tudo? Sai de casa, vai ajudar as pessoas numa instituição, abraçar crianças terminais para deixá-las transcenderem felizes e alegres. Aí num asilo, você vai ver que a tua vida é muito mais linda do que ficar esperando elogio, agradecimento ou consideração de parentes, né? De família, de patrão. Aí você vai ver que não fica mais doente. Os órgãos reprodutores, eles representam a criação. Então, quando eles estão doentes, significa que a pessoa não está criando nada para ela. Ela só fica anulada, tanto homens. Os homens que têm problema na próstata são homens que sofrem no amor. Sempre estão sendo ou humilhados ou dominados. Eles têm uma certa insegurança no relacionamento amoroso. Se dedica e nunca é reconhecido. Porque ele fica esperando esse reconhecimento. O que é problema no pulso? Significa, você viu o Ronaldo, a gente tem que citar o Ronaldo, o fenômeno lá do Corinthians. Ele caiu e fraturou o pulso. Não foi o pulso, Jean? Foi o pulso esquerdo, não foi isso? Então, o pulso, quando você machuca pulso ou tem tendinite, qualquer coisa assim, no pulso, significa que você sempre está esperando, se dedicando 1000% para esperar um reconhecimento. Esperar alguma coisa que venha dos outros que não vem. Que às vezes vem, mas você não vê. No caso do nosso jogador, foi o pulso esquerdo. Que homem será que não reconheceu ele como fenômeno, que não consegue elogiá-lo, não consegue perceber tudo que ele é como jogador, e que ele estava numa expectativa muito grande e talvez ele não tenha sido escolhido. Aí inconscientemente ele ferrou o próprio pulso esquerdo, querendo dizer, não fui reconhecido por toda a experiência que tenho, por tudo que me dediquei e mostrei, mesmo assim, não me reconheceram. Então cabe a cada um de vocês agora saber que homem é que o Ronaldo ficou extremamente indignado que não reconheceu toda a dedicação como jogador, né? Se fosse pulso direito, seria uma expectativa de alto grau em cima de uma mulher, que não reconhece ele. Mas como foi do lado esquerdo, foi um homem. Agora cabe a vocês dizer quem, não é? Agora, é interessante que os jogadores, todo o pessoal da política, todo mundo soubesse sobre a linguagem do corpo, para não sofrer, para não adoecer, para não estragar a própria saúde. E é como Shakespeare, né? Numa peça teatral, uma peça de Shakespeare, ele falou que se eu sentir raiva do meu inimigo,
É o mesmo que eu tomar veneno para que ele morra. E a linguagem do corpo é exatamente isso. Você que se machuca, você que fica doente quando você está com raiva, ou mágoa, ou ressentimento, ou indignação em relação ao outro ou a outra. E aí? Vale a pena? A melhor coisa é a gente fazer doação de si, amar, ter meta, se dedicar a algo nobre, para nunca ter que olhar para trás e falar, puxa, não me reconheceram. Se dedique, faça o que você tem vontade. Ame, fale a verdade e não tenha medo das consequências. Fale, mas saiba ouvir também quando falarem para você, para que tenham bons relacionamentos. Tá bom, gente? O site é www.linguagemdocorpo.com.br. Muito obrigada e paz profunda. Você está vivendo uma vida normal. Agora, quando alguém comenta um erro de uma certa pessoa que você gosta exageradamente, e você não vê esse erro nela, e defende a todo custo, bate de frente com todo mundo, significa que você, que está fazendo isso, está com um problema contra a pessoa que você está defendendo com unhas e dentes. Converse calmamente. Toda vez que você for falar com alguém e que você citar alguma coisa da pessoa ou alguma coisa, sei lá, que você fala de relacionamento e a pessoa se ofende e quer parar o assunto, eu não quero mais falar disso, significa que a pessoa tem problema com isso. Realmente tem, não quer admitir, não quer ver, não quer saber porque não sabe lidar com a coisa. Quando a pessoa conversa com você naturalmente, mesmo que você tenha falado a maior besteira na cara dela, significa que ela está bem resolvida. Quando ela quer cortar o assunto e ela nega, não é verdade, eu não quero saber, eu não sou assim, você está inventando, significa que a pessoa está sim com aquele problema. Só que você sabendo disso agora, pela rádio, não significa que você vai continuar metendo o dedo na cara dela. Agora que você sabe que quando ela nega ou quando ela briga e quer cortar o assunto, realmente ela está com aquele problema. Significa que ela não está preparada. Respeite essa pessoa. Mostre, sempre que você tiver oportunidade, mostre calmamente, até que a própria pessoa comece a ver que você não é uma ameaça. E que seria interessante que ela pensasse e refletisse a respeito. Porque coisas vão bloquear a vida dela. Enquanto ela não perceber que ela tem isso mal resolvido dentro dela, ela não vai perceber por que ela não melhora nas finanças. Por que ela não melhora um problema de saúde. Porque ela está presa a uma coisa do passado. Alguém está segurando alguém. E para isso que existe a oração do perdão. Para você soltar as pessoas, não é? Então veja que interessante. Quando as pessoas têm problemas nos rins, significa que além de ter desarmonia no relacionamento amoroso, também tem problemas financeiros, porque uma coisa puxa a outra. Produtos nossos só são saudáveis, sejam filhos, dinheiro, animais domésticos, quando Yin e Yang estão em plena harmonia e muito bem resolvidos com seu passado. Às vezes você vê um casal que está se dando muito bem, realmente se entenderam, mas não prosperam. Significa que um deles não soltou o passado ainda. Um deles ainda está amarrado inconscientemente. Não sabe e não prosperam. Vai que vai e não vai, sabe? Então está na hora dos dois fazerem oração do perdão para seus ex-relacionamentos amorosos, papai e mamãe, seja quem for. Libertação, cortar o cordão umbilical com o passado. Aí faz você expandir a sua vida, prosperar e ter saúde, tá bom? Olha só que interessante, câncer de mama. Câncer de mama só acontece em mulheres que, no fundo, elas não sabem soltar. Elas têm posse pelas pessoas que elas zelam, que elas nutrem, que elas acolhem. Então, quando uma mulher tem câncer de mama, é porque ela teve uma grande perda ou uma grande traição, ou alguém que ela sempre se dedicou, se afastou violentamente dela, ou simplesmente a pessoa resolveu cuidar da vida dela, ou morreu. Então, preparadas para isso, né? E simplesmente ficaram com medo que eu falasse alguma coisa e cortaram em 5 minutos. Em compensação, outros programas deixam eu falar meia hora, graças a Deus.
A linguagem do corpo é um diagnóstico. Aponta para você aquilo que você está fazendo de errado na tua vida, nas tuas emoções e nos teus pensamentos. E provoca doenças, acidentes, porque nós somos regidos por vários tipos de energias. E pensamento é força criadora. O verbo é força criadora. E quando você fala em energia do pensamento, força do pensamento, ficou meio batido, meio vulgar essa coisa. Na verdade, é provada uma força eletromagnética que sai dos seus pensamentos, que saem energias da química das suas emoções. Vocês não ouviram falar da glândula pituitária, da glândula do hipotálamo que fica no centro da cabeça, que produz material químico conforme suas emoções? E que manda para sua corrente sanguínea, para suas células, aquela química da raiva, a química da mágoa, a química da alegria, a química do amor. É química, a emoção é puramente química, né? Sentimento de amor, aquela coisa de transmutação, não é químico. Aquilo lá muda também o corpo, claro, né? Atua em cima da química. Então, tudo no corpo tem uma explicação. Não existe nada que não possa ser curado quando você encontra a causa. E não só encontrar, agora eu já sei a causa. Precisa mudar. Você precisa tirar as pedras das mãos. Você precisa acreditar que você se transformando, o mundo se transforma a seu redor. Durante os meus cursos, que eu dou cursos de 3 meses de meditação para acionar as energias dos chakras e também de linguagem do corpo e leis universais, também de duração de 3 meses. E no começo, existem muitas resistências. Eu já estou acostumada, é normal, né? Mesmo que a pessoa seja preparada, que veio de outros espaços, outros cursos, chega na hora da linguagem do corpo, como a medicina convencional e a mídia, né? E médicos materialistas em televisão ficam hipnotizando as pessoas, negando a cura de algo, né? Fica só nas prevenções, ou então fala que é da idade, que é da hereditariedade. Está no subconsciente de todo mundo. Aí a gente chega com a linguagem do corpo e mostra lá, isso daqui tem cura sim, né? Você mudando este padrão mental, você cura sim. A pessoa tem resistência no início. Aí o tempo vai passando no curso e começa a cair ficha. Ela começa a modificar coisas e às vezes sem falar nada para os parentes começam a mudar com ela, porque ela chega em casa irradiando outro tipo de frequência vibracional, né? Então tudo podemos mudar sem ter que brigar com as pessoas. E quando a gente fala em brigas, a gente fala de relacionamentos. Todas as pessoas que sofrem com os relacionamentos, a princípio, né? A princípio, os relacionamentos amorosos, sempre terão doenças específicas para o relacionamento amoroso, porque o corpo fala. Cada parte do seu corpo está ligado numa parte psíquica e emocional, que equivale àquele problema. Então, se você, por exemplo, né, tem problemas nos pulmões, que eu já falei bastante sobre isso, os órgãos duplos, que são pulmões, rins e ovários, significam o homem e a mulher. Significa a polaridade yin e yang. Quando yin e yang, ou homem e mulher, guardam mágoa, às vezes fazem tipo na frente de todo mundo, parece até que o casal é extremamente feliz, até para os filhos, mas um deles está engolindo sapo para poder manter o casamento, para poder manter a família. Eu sei quem está engolindo sapo, pela doença que ela tem. Uma mulher, por exemplo, que engole sapo porque ela só trabalha, se dedica a tudo e a todos, mas ela não pode ter os prazeres pessoais dela, os sonhos pessoais dela, tem problema no útero, ovários e trompas. Porque ela cria, ela é criativa, mas para os outros, não para ela. A feminilidade dela está esquecida. Ela não se sente amada como uma fêmea. Ela se sente amada como empresária, como mãe, como filha, mas não como mulher. Então, uma mulher que tem hemorragia pelo útero significa lágrimas de sangue, por ela não conseguir se sentir amada na cama, fazendo amor, né? Na verdade, ela pratica o sexo, ou não pratica nada, porque ela não tem tempo. Ela não se dedica ao prazer, à alegria pessoal, aquela coisa gostosa de ser mulher. Então, ela começa a ter problemas no útero, né?
Os homens começam a ter problemas no pênis, começa a ter problema na próstata, né? No canal da uretra. Quando começa assim, é porque a pessoa não é feliz no amor. Tem muitas discórdias no relacionamento. Aí, o homem e a mulher que tem doenças nessas áreas, ou a mulher na vagina, né? Que toda hora está em ginecologista, toda hora está com um probleminha, vaginite, seja o que for, é porque não é feliz no amor. E ela vive se enganando. Ou ela tem consciência da raiva, ou ela vive se enganando. Na verdade, sempre precisamos perdoar papai e mamãe, onde quer que eles estejam, porque eles são nossos primeiros modelos. Se o papai e a mamãe, mesmo que não sejam biológicos, mas aquele que te criou, é aquele que você no futuro, lá pra frente, vai namorar e casar com alguém parecido com eles. De alguma maneira, com o lado bom ou o lado ruim da pessoa. Aquilo que ficou mal resolvido dentro de você. Tem muita mulher que casa com homens que lembra o avô. E, é verdade, um irmão mais velho dela, ou o próprio pai, ou o próprio padrasto. Então, tem situações que quando eu vejo um homem que chega até mim e diz: Cris, eu estou com câncer de próstata, na próstata. Eu já falo: perdoa tua mãe. Tua mãe foi difícil ou foi ausente? Ou foi aquela fraquinha que todo mundo mandava nela, né? Que a gente quer, na verdade, que ela reaja, que ela tenha personalidade. Então aquela pessoinha anulada, que Améliazinha, ninguém gosta não. Porque no fundo, ela causa sensações horrorosas dentro da gente. Porque a gente quer que ela reaja, que ela tenha personalidade. E uma pessoa quando fala assim: ah, tadinha, era tão bonzinho, ah, era tão boazinha. No fundo você faz isso que é para não pular no pescoço da pessoa. Você tem a tal da formação reativa. Na psicologia, a formação reativa significa: eu engano meu próprio subconsciente. Eu inverto. Ao invés de eu sentir ódio, eu sinto um tremendo amor pela pessoa, para encobrir a raiva que tenho dela. Ou seja, ambivalência, amor e ódio. Na verdade, quando você vê defeito de alguém, você comenta, mas você gosta dela. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal que está ouvindo a Rádio Mundial. Bom dia, Jean. Bom dia, Luiz Cairo, que hoje está lá no Instituto para receber você telefonando para lá, viu, gente? Tá aqui o programa Linguagem do Corpo com Cristina Cairo, sempre trazendo até você aquele autoconhecimento profundo. Aquele que muita gente fica até de cabelo em pé, que fala: mas meu Deus, como é que pode? Como é que a medicina não sabe isso? Não é que não sabe, é de alguns séculos para cá só que não sabem, né? Aquela história do cartesiano, que a gente fala que é a história de Isaac Newton, que separou a mente do corpo. Depois veio Einstein querendo unir tudo outra vez. E aí ficou perdido, ficou dividido entre dois departamentos de crenças. Aquele que acredita que a mente influencia o corpo e aquele que acha que a mente é uma coisa e que o corpo é uma máquina que vai estragando com o tempo, né? Eu prefiro acreditar que a gente pode modificar as coisas com pensamentos, porque não é só acreditar, a gente faz testes, a gente vai atrás da ciência e a gente sabe que a linguagem do corpo, ela é uma ciência, não é? Tem milhares de anos. Só pelos chineses tem aproximadamente 5.000 anos. Pelo Egito tem 11.000 anos. Então você vê que depois do dilúvio, que aproximadamente 12.000 anos por aí, o Egito recomeçou toda a civilização, o berço da civilização. E lá, que a gente vê dentro dos templos, como a gente foi o ano passado para o Egito e vamos de novo esse ano, lá está tudo escrito. Coisas avançadíssimas no tempo, desde a espiritualidade até a tecnologia avançadíssima de 10.000 anos atrás. Então, o mundo recomeçou. As civilizações estão no vale da ignorância recomeçando. Parece que estamos extremamente adiantados no tempo, mas não é verdade, não é? Porque quem começa a estudar lá para trás vê que Shiva, né, Krishna foi quem inventou a bomba atômica milhares de anos atrás. E isso é comprovado, é que ninguém tem acesso, né? Ou a pessoa fica presa dentro da sua própria religião e não lê mais nada, não estuda mais nada. E ela acaba batendo de frente com os outros porque ela simplesmente acha que não existe e acabou. Como é que a gente vai ensinar uma pessoa que não quer ler livros científicos, que não quer ler
documentários sérios de milhares de anos atrás, porque os arqueólogos, cientistas, astrônomos, astrólogos estudam profundamente tudo isso, né? Então ninguém ia começar a ensinar coisas que não existem. Senão eu já tinha parado com o programa e não escrevia mais nada. E, no entanto, as pessoas que leem o livro, as pessoas que escutam o programa com seriedade e aplicam uma mudança comportamental, cura. Eu fui dar uma entrevista recentemente num programa, que acho que algumas pessoas viram, e cortaram rapidinho, eu não falei nem 5 minutos. Eu expliquei para a produtora como é que era esse trabalho da linguagem do corpo. Ela não entendeu, né? Aí eles ficaram com medo que eu dissesse para as pessoas, olha, você vai ficar doente. Falei, não, muito pelo contrário, a pessoa fala qual é a doença que ela tem e eu mostro a causa psicológica e espiritual, né, emocional. E como modificar isso, como transformar isso para curar o corpo. Por eles não terem entendido, porque não são todas as emissoras de TV que estão a mulher que não perdoa, a mulher que não solta, ela tem câncer de mama. Câncer só acontece em pessoas que não perdoam, ficam ruminando. Eu sempre brinco, né? Que barraqueiro nunca vai ter câncer. Vai ter derrame cerebral, infarto e tudo, mas não vai ter câncer. Porque câncer é aquele que fica ruminando, não solta. Tem que fazer planos novos para o futuro. Solta. Nada acontece por acaso. Você não perdeu a empresa à toa. Você não perdeu um relacionamento à toa. Você não perdeu um filho à toa. Você não perdeu nada à toa. Porque ninguém perde nada aqui no planeta Terra, né? Se você fosse daqui, se você fosse da Terra, então você não teria que sair daqui um dia, não é? Nós estamos aqui de passagem. Isso daqui é uma grande faculdade. Esse planeta inteiro. O dia que todo mundo entender isso, ninguém mais vai brigar, não vai ter guerra, nada. Todo mundo acha que é dono do planeta Terra. Ninguém que está aqui é dono do planeta Terra. Os espiritualizados sabem o que eu estou falando. Então, no momento em que você acha que alguém é seu, que filho é seu, marido é seu, nora é sua, sabe? Você vai ter câncer de mama a hora que você perder essa pessoa. Ou você se sentir traído por ela. Solta. Deixe as pessoas viverem suas próprias lições. Porque você não pode mudar o karma de uma pessoa. E quando eu falo em karma, eu não estou falando de religião, de seita. A palavra karma significa ação. Tudo é causa e efeito. Tudo que você pensa, fala e faz, vem a lei do retorno, volta para você. Às vezes volta de forma mascarada, mas te atinge, te machuca. E você fala, mas por que comigo? Eu faço tanto pela família, eu faço tanto por fulano e olha só o que eu levo. Ué, porque você está esperando alguma coisa deles. Por que você não se dedica a um curso? Por que você não sai para dançar? Por que você não vai fazer caridade, principalmente acima de tudo? Sai de casa, vai ajudar as pessoas numa instituição, abraçar crianças terminais para deixá-las transcenderem felizes e alegres. Aí num asilo, você vai ver que a tua vida é muito mais linda do que ficar esperando elogio, agradecimento ou consideração de parentes, né? De família, de patrão. Aí você vai ver que não fica mais doente. Os órgãos reprodutores, eles representam a criação. Então, quando eles estão doentes, significa que a pessoa não está criando nada para ela. Ela só fica anulada, tanto homens. Os homens que têm problema na próstata são homens que sofrem no amor. Sempre estão sendo ou humilhados ou dominados. Eles têm uma certa insegurança no relacionamento amoroso. Se dedica e nunca é reconhecido. Porque ele fica esperando esse reconhecimento. O que é problema no pulso? Significa, você viu o Ronaldo, a gente tem que citar o Ronaldo, o fenômeno lá do Corinthians. Ele caiu e fraturou o pulso. Não foi o pulso, Jean? Foi o pulso esquerdo, não foi isso? Então, o pulso... Quando você machuca pulso ou tem tendinite, qualquer coisa assim, no pulso, significa que você sempre está esperando, se dedicando 1000% para esperar um reconhecimento. Esperar alguma coisa que venha dos outros que não vem. Que às vezes vem